Seja bem-vindo de volta. Você que já caminha conosco, que busca a verdade onde muitos só veem paredes. E você, que está chegando agora, talvez com a alma cansada, o coração apertado, sentindo que algo falta, que a fé que te ensinaram não encaixa na vida que você vive. Sabe, a sua chegada aqui não é por acaso. Muitos de nós um dia buscamos Deus, mas nos perdemos em labirintos de regras e doutrinas que mais afastam do que aproximam. Você veio porque sente que existe uma liberdade, um caminho mais genuíno que o sistema religioso te escondeu. Neste espaço, Segredos dos Salmos, mergulhamos nas profundezas de uma fé inabalável, aquela que o próprio Messias nos mostrou. Não para te dar respostas prontas, mas para acender a chama da curiosidade, para que você mesmo desvende os mistérios da Bíblia e entenda que a oração é um respiro, não uma obrigação. Prepara o coração. Você está prestes a desenterrar verdades que podem virar teu mundo do avesso e te colocar de pé, pronto para começar essa jornada? Você já sentiu o peso de uma promessa vazia? Aquela que te diz siga as regras e será abençoado. Mas por dentro, você só encontra um vazio que grita. Quantas vezes a gente busca Deus com o coração aberto, mas a religião nos enjaula, nos amarra a rituais sem sentido, a culpas que não são nossas? E se aquilo que era para ser o seu voo mais alto se transformou na sua maior prisão? Pensa bem. Eles te entregam um mapa, a Bíblia, mas só te deixam ler alguns trechos. Te dizem que para ter a fé que move montanhas você precisa obedecer cegamente. Mas a obediência a quem? A Deus? Ou a homens que se colocam entre você e o Criador? É como se a luz divina fosse filtrada por lentes que distorcem, que apagam as cores mais vibrantes do Evangelho. E você? Você só sente o cinza. Você já sentiu isso, esse cansaço na alma? O problema não é buscar o divino, é a quem você entrega a chave do seu coração. O sistema religioso, muitas vezes, não quer te ver livre, ele quer te ver dependente. Te vendem um lugar no céu, mas te roubam a alegria de viver aqui, agora. Te ensinam a fazer oração como um pedido de esmolas, e não como a conversa íntima de um filho amado. Te dizem para não questionar, para não pensar fora da caixa, porque a caixa é a segurança deles, não a tua. E se essa segurança é, na verdade, a sua maior ameaça? A verdade é que a verdadeira fé não se compra, não se vende e não se negocia. Ela rasga véus, quebra correntes, mas eles, os guias cegos de que tanto se fala, preferem te ver preso. Te dão uma coleira de ouro e te convencem que ela é a tua coroa. Te vendem a ideia de que a sua salvação depende do que você faz para a instituição, não do que Jesus já fez por você. Você consegue ver o contraste gritando? Esse é o paradoxo cruel. A busca por Deus vira armadilha. A gente se apega a símbolos, a ritos, a palavras de homens, e esquece a essência. Jesus nunca se encaixou em templos feitos por mãos humanas. Ele andava nas ruas com os quebrados, os marginalizados. Ele confrontava o poder religioso, a hipocrisia que se escondia atrás de mantos e títulos. Ele chamou esses líderes de sepulcros caiados, bonitos por fora, mas cheios de morte por dentro. Isso te provoca? Imagine que a sua fé inabalável não vem de repetir frases decoradas, mas de uma certeza profunda que nasce no teu peito. Uma certeza que te faz levantar a cabeça, que te dá coragem para questionar o que não te liberta. A Bíblia não é um livro de contabilidade divina, onde você anota créditos e débitos. É uma história de amor, de um pai que corre para abraçar o filho pródigo, não para exigir juros. Mas então, por que nos ensinam que a culpa é o nosso pão de cada dia? A gente precisa entender que existe uma diferença gigante entre seguir a Deus e seguir homens, entre ter uma fé viva e ter uma religião morta. A oração não é um sacrifício, mas um portal para a paz. E quando você se liberta dessa prisão invisível, você começa a enxergar que a verdadeira espiritualidade é simples,
é profunda, é transformadora. Ela não te pede para ser menos, mas para ser mais você. Você está pronto para sentir essa leveza? Mas essa liberdade tem um preço. O preço de confrontar o que te segurou até agora. O preço de dizer não a quem te dizia sim apenas para te usar. O preço de desenterrar a verdadeira essência da fé inabalável que está escondida. Você vai descobrir que o maior inimigo da tua paz não é o mundo lá fora, mas o sistema que se instalou dentro de você, usando o nome de Deus. E o que acontece quando você decide quebrar esses grilhões? A resposta pode te surpreender. Você se atreveu a questionar, a sentir o gosto amargo da verdade que te disseram ser mentira. E agora? O que acontece quando você decide soltar as amarras que a religião te impôs, em nome de uma fé mais pura? Sabe, a liberdade tem um preço, e muitas vezes é a solidão. O sistema não vai te aplaudir por sair da fila, por desobedecer ao script. Pelo contrário, ele vai tentar te calar, te isolar, te fazer duvidar da sua própria sanidade. Você está pronto para enfrentar a tempestade que se levanta quando você decide nadar contra a corrente? Eles vão te olhar diferente, não vão? Aqueles que antes te abraçavam com um sorriso, agora podem virar as costas com um julgamento na ponta da língua. Vão dizer que você está perdido, que se desviou do caminho. Mas será que você abandonou a Deus? Ou abandonou a versão que eles te venderam dele? A versão que te pedia o dízimo da tua paz, em troca de um suposto céu? Pensa nisso. O que é mais assustador? A escuridão lá fora? Ou a escuridão que se esconde debaixo do manto de uma falsa luz, que age como um anticristo na alma? A Bíblia que você lê nas entrelinhas, aquela que não te foi explicada pelos guias cegos, revela um Jesus que não era popular entre os religiosos da sua época. Ele não buscava templos cheios de rituais vazios, mas corações famintos por verdade. Ele não elogiava as longas orações recitadas nas esquinas para serem vistas pelos homens, mas o choro sincero de quem se dobrava em secreto. Ele era um espinho na garganta dos poderosos, um escândalo para quem vivia de aparências. Isso te faz pensar sobre onde você está colocando a sua confiança? Essa fé inabalável que ele ensinou não se constrói sobre as fundações da aprovação humana, mas sobre a rocha da sua palavra, crua e libertadora. E é essa palavra que eles tentam silenciar. Eles te dizem que o Espírito Santo é um vento que sopra onde quer, mas te prendem em 4 paredes, onde a única voz permitida é a deles. Eles te tiram a capacidade de ouvir a voz do pastor, te ensinam a seguir o som do seu próprio sino. Não te parece um paradoxo cruel? Quando você começa a ouvir a voz verdadeira, a mentira se torna insuportável, e a sua oração ganha outra dimensão. Não é mais uma lista de pedidos, mas um diálogo honesto, profundo, um sussurro da alma que alcança os céus sem intermediários. E é aí que a solidão se transforma em comunhão, porque no fundo, você nunca esteve sozinho. O Messias sempre esteve ali, à porta, esperando que você abrisse, esperando que você ousasse. O que te impede de abrir essa porta agora? Esse caminho é estreito, sim, e muitos vão preferir o caminho largo, o caminho da conveniência religiosa, do conforto na multidão. Mas a sua paz, a verdadeira paz que os salmos prometem, ela não se encontra na multidão. Ela se encontra na coragem de ser você mesmo, com Deus, sem as interferências do mundo religioso. Aquele que se atreve a ser livre, inevitavelmente inspira. E a inspiração é um tipo de revolução silenciosa. Você sente essa revolução começando dentro de você? Mas o que vem a seguir pode mudar tudo o que você entende sobre o verdadeiro poder de uma fé inabalável, e como ela pode derrubar as muralhas que te impedem de dormir em paz. Prepare-se para ver as armas que o sistema usa, e como Jesus te equipou para desarmá-las uma a uma. Havia um sussurro, quase inaudível, que começava a ecoar nos corações dos cansados. Não era uma voz alta, não era um sermão no templo, era algo que vinha de dentro, uma inquietação que nenhuma regra religiosa conseguia calar. Eles,
Os que buscavam a fé verdadeira sentiam que algo estava errado, que o banquete prometido era apenas migalhas. Como poderia a verdade aprisionar, quando o Messias falava de liberdade para os cativos? Quando a mentira se veste de sagrado, ela se torna mais perigosa. Muitos haviam sido ensinados que a sua paz dependia de seguir um roteiro, de oferecer sacrifícios que nunca preenchiam a alma. O sistema religioso, com sua pompa e seus rituais, parecia ter esquecido que o verdadeiro encontro com Deus acontece no silêncio, na sinceridade. E assim, a verdade, que para alguns era um alívio, para o sistema era uma ameaça. A Bíblia, que fala de um amor incondicional, era usada para condenar quem ousava pensar diferente. O Messias observava essa cena com uma compaixão profunda, mas também com uma autoridade inabalável. Ele via as ovelhas sem pastor, perdidas em labirintos criados pelos próprios que deveriam guiá-las. Sua mensagem sempre foi clara. O reino não está em pedras ou em títulos, mas no coração humano. E é ali, nesse santuário íntimo, que a verdadeira oração ecoa, sem a necessidade de plateia ou aplausos. Mas o que acontece quando esse coração, finalmente, se revolta contra a mentira? A tensão aumentava a cada alma que despertava. Aqueles que antes aceitavam o fardo imposto, agora começavam a erguê-lo, percebendo que não eram seus os grilhões. Eles compreendiam que a fé inabalável não era um distintivo de obediência cega, mas uma convicção que vinha de uma experiência real, transformadora. E isso assustava os guias cegos. Para eles, uma ovelha pensante era uma ovelha perdida, uma ameaça ao seu controle. O Messias não veio para fundar uma nova religião, mas para desmascarar a hipocrisia de todas elas. Ele não buscava templos, mas transformava vidas. Ele ensinava que a maior tragédia não é errar, mas permanecer no erro por medo de desagradar a homens. A cada palavra, ele abria os olhos para a manipulação, para o jogo de poder disfarçado de espiritualidade. E para aqueles que o ouviam, a escolha era clara: continuar na cegueira confortável ou abraçar a liberdade, mesmo que ela viesse acompanhada de dor. Você se lembra de ter feito essa escolha? Era como se uma cortina fosse rasgada no meio do templo, revelando que o Santo dos Santos estava vazio e que o acesso a Deus não era mais privilégio de poucos. A verdadeira revelação era que cada um tinha um caminho direto para o Pai, sem intermediários que lucravam com a ignorância e o medo. Essa compreensão acendia uma fagulha de revolta no coração dos oprimidos, uma revolta santa contra tudo que os afastava da genuína intimidade espiritual. Essa revolta não era de ódio, mas de um desejo profundo por verdade. Ela empurrava as pessoas para fora das prisões invisíveis, fazendo-as respirar um ar novo, puro. A oração se tornava um grito de liberdade, e não mais um murmúrio de escravos. E embora o caminho fosse árduo, e muitos os abandonassem, a certeza de estarem no caminho certo era a sua maior recompensa. Mas o que acontece quando essa fagulha de verdade se espalha, se tornando um incêndio que o sistema não consegue apagar? A verdadeira revolução começa no coração, quando a verdade que o Messias ensinou bate à porta e você decide abri-la, mesmo sabendo que talvez precise deixar muito para trás. A liberdade não é dada, é conquistada. E o custo de ouvir a verdade, muitas vezes, é o preço que pagamos para finalmente viver. Mas e se esse preço for o único caminho para a paz que você tanto busca? Você se libertou, não é? Sentiu o rasgar do véu, o desmonte das mentiras. Mas e agora? Onde você vai matar a sua sede quando as fontes que o sistema oferecia se revelam secas? Quando a estrutura que te prometia segurança te expulsa por ousar buscar a verdade? Essa liberdade que você abraça tem um preço. E muitas vezes, esse preço é a sensação de estar à deriva, sem bússola, sem o mapa que eles te obrigavam a seguir. O que você faz quando a voz que antes te guiava emana apenas o eco do vazio? Eles vão te dizer que você está perdido, que se desviou do rebanho. Vão tentar plantar a dúvida, o medo, a culpa no teu coração. Sussurros de que sem a cobertura deles, você está desprotegido,
vulnerável aos ataques. Mas será que a proteção que eles ofereciam não era, na verdade, uma coleira? Será que a sua verdadeira segurança não reside em uma conexão direta e profunda com Deus, sem intermediários que lucram com sua dependência? A Bíblia que você passou a ler com novos olhos, ela não te fala de um pastor que não perde suas ovelhas, mesmo quando elas ousam sair da trilha batida dos homens. A verdadeira sede, a sede da alma, não se aplaca com rituais frios ou discursos vazios. Ela clama por águas vivas, por um alimento que sustente o espírito. Você foi condicionado a buscar o pão que eles distribuíam, sem questionar sua origem, sua validade. E agora, com a revelação da aridez, vem a angústia. Onde está o verdadeiro maná? Onde está a substância que nutre uma fé inabalável, que te dá força para seguir adiante, mesmo quando o deserto parece se estender infinito? Você sente essa fome, essa urgência de se alimentar do que é real? É nesse deserto que a sua oração precisa se tornar mais real do que nunca. Não a oração como performance, mas como um grito desesperado de quem busca a vida. É o momento de desaprender as fórmulas, de derrubar os altares de barro que você construiu. O Messias disse: "Quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede." Ele não apontou para um templo, não indicou um homem, mas para ele mesmo, a fonte. Mas o sistema nos ensinou a buscar nos poços contaminados dos homens, e não no manancial eterno que jorra de graça. A tensão aumenta porque o inimigo da tua alma não quer que você encontre essa fonte. Ele prefere te ver voltando para o cativeiro, para a falsa segurança de um sistema que te sufoca. Vão surgir vozes, talvez de pessoas que você ama, tentando te puxar de volta para a velha prisão, convencendo você de que a liberdade é perigosa demais. Mas a verdadeira fé te dá discernimento, te mostra que a voz do pastor é única, e que ele te chama para pastos verdejantes, não para a aridez de uma religião que se tornou um fardo. Você consegue diferenciar essas vozes? É uma revelação dolorosa, mas libertadora. O alimento que você sempre buscou não está no púlpito, nem na liturgia ensaiada. Está no silêncio da sua alma, na leitura sincera da Bíblia, na conversa íntima com Deus. A fé inabalável não é um escudo contra a dúvida, mas a certeza que te impulsiona a questionar, a buscar, a cavar, até encontrar a água viva que jorra dentro de você. É a sua jornada, e ninguém pode vivê-la por você. O que você está disposto a cavar para encontrar essa fonte? Essa caminhada de volta à pureza da fé é um ato de coragem. É aceitar que o Messias não veio para te dar um lugar confortável na plateia, mas para te colocar no palco da tua própria vida, para te dar a espada da palavra e a armadura da verdade. Mas o que acontece quando você encontra essa água, quando você sacia a sua sede com a pureza da fonte? Será que o sistema vai conseguir te arrastar de volta para os seus poços rasos e lamacentos? A próxima parte vai revelar as táticas que eles usam para secar essas fontes, para te manter sedento. Mas você vai descobrir como o Messias te equipou para encontrar o oásis, mesmo no mais árido dos desertos. Você já se sentiu pequeno, inadequado, observando a santidade alheia nos altares virtuais ou nos bancos da igreja? Como se a fé dos outros fosse mais brilhante, mais pura, e a sua, uma vela que mal consegue acender. Esse é o veneno silencioso que o sistema injeta, a armadilha da comparação, onde a sua jornada única é massacrada sob o peso das expectativas alheias. Eles te fazem crer que a oração perfeita tem um formato, que a santidade tem um currículo. E você? Você se sente um eterno desqualificado. O que acontece quando você compra essa mentira? Aqueles que se dizem mais espirituais frequentemente usam a Bíblia como um martelo, não como um bálsamo. Eles apontam para os seus pecados, para as suas falhas, para as suas dúvidas, enquanto exibem uma perfeição fabricada. E a cada post, a cada testemunho ensaiado, a cada "eu sou assim porque Deus me abençoou", o fosso entre você e a sua própria percepção de espiritualidade só aumenta. Essa competição,
Essa corrida para ser o cristão ideal não é de Deus. É uma tática sutil, um reflexo do espírito do anticristo que busca roubar a sua paz e a sua identidade. Será que você percebe o quanto essa pressão te paralisa? Ele, o Messias, nunca comparou ninguém. Ele acolhia a mulher samaritana, desprezada por todos, e a elogiava. Recebia o publicano cobrador de impostos e jantava com ele. Ele via o coração, não o rótulo. Mas o sistema, com seus rankings e seus critérios de santidade, te coloca numa balança injusta. Te força a performar uma fé inabalável que não é sua, que não é real. E o pior, quando você falha em se encaixar nesse molde, a culpa te consome. Você se questiona se é digno, se é amado. Você já se viu preso nesse ciclo vicioso de comparação e condenação? A verdadeira fé não se mede pelo que você aparenta ter ou fazer, mas pelo que você é na intimidade com Deus. A autenticidade é a moeda do céu. Quando Jesus falava, ele não oferecia uma escada social espiritual, mas um convite radical para ser real. Ele desmascarava a ostentação dos fariseus que oravam em público para serem vistos. Ele ensinava que o reino é dos simples, dos humildes, dos que reconhecem a própria pobreza de espírito. Essa verdade não te liberta de um fardo invisível? Pare de se comparar. Pare de tentar ser a versão melhorada do irmão da igreja ou do influencer gospel. A sua jornada é sua. A sua oração é seu diálogo particular com o Pai. A Bíblia é para você, não para te diminuir, mas para te revelar a grandeza que Deus colocou em você. A sua fé inabalável não vem de ser melhor que alguém, mas de ser inteiro e verdadeiro diante do Criador. Você consegue se permitir ser apenas você, com suas lutas e suas vitórias, sem a necessidade de aprovação alheia? Essa armadilha da comparação é tão perigosa porque ela te desvia do único olhar que realmente importa, o olhar de Deus. Ele não busca perfeição, mas um coração quebrantado e contrito. Ele não quer que você seja a cópia de ninguém, mas a obra-prima que ele desenhou. E quando você se liberta dessa pressão, a sua oração se torna um ato de entrega, não de performance. A sua fé se torna um refúgio, não um palco. Mas o que acontece quando você desliga o comparador e decide viver a sua própria verdade, com as suas próprias imperfeições, sob a graça de Deus? A próxima revelação pode desafiar tudo o que você aprendeu sobre a santidade e o que ela realmente significa. E você vai descobrir que o maior ato de fé é aceitar o amor incondicional, sem a necessidade de merecer. Será que você está pronto para desconstruir essa imagem distorcida de perfeição que te venderam? Você já parou para pensar quem realmente detém o poder que te aprisiona? Aqueles que se sentam em tronos humanos, com discursos cheios de verdade e dedos apontados, são os que muitas vezes esmagam a verdadeira convicção sob o peso da sua própria autoridade. Eles usam o manto da santidade para manipular, para criar um reino de controle disfarçado de espiritualidade. E você foi ensinado a reverenciar esses tronos, a beijar a mão de quem te impõe um jugo pesado. Mas e se o verdadeiro cetro nunca esteve nas mãos deles? Eles operam um engano sutil. Te entregam um manual de regras, as escrituras, mas só te permitem interpretar o que convém aos seus interesses. Te dizem que para ter a bênção, você precisa se submeter à sua visão, ao seu líder, ao seu movimento. A tensão é palpável quando você começa a questionar: essa obediência incondicional é ao Criador ou ao sistema que eles construíram? É como se a comunicação com o divino fosse um código de barras que só funciona na máquina deles. E quando você não se encaixa, eles te descartam. O Messias ele confrontava o poder da sua época com uma coragem que ecoa até hoje. Ele não se intimidava com as vestes longas, com os títulos pomposos. Ele olhava nos olhos e desmascarava a hipocrisia, a fome de poder disfarçada de zelo espiritual. Ele dizia: os reis dominam sobre os povos, e os que exercem autoridade são chamados benfeitores.
Mas vocês não devem ser assim. Essa era uma mini-revelação explosiva. A autoridade dele não era para oprimir, mas para libertar. E a deles, para aprender. Você sente essa diferença ecoando em tua alma? A verdadeira fé inabalável te ensina que a autoridade vem do serviço, não do domínio. Ela emana de um coração que se dobra, não de um punho que aperta. Mas o sistema inverteu tudo. Te fizeram acreditar que o temor ao Altíssimo se traduz em temor a homens, que a voz do Criador só pode ser ouvida através dos seus ungidos, como se a conexão direta tivesse sido cortada. E você se sente sozinho quando ousou procurar essa voz, sem a intermediação deles? O medo de ficar de fora, o fomo espiritual, é uma das armas mais potentes deles. Se você sair daqui, vai se perder. Se você questionar, está pecando. Eles te condicionam a ver a sua salvação atrelada à sua lealdade à instituição. É uma tática antiga, usada por todos os que querem controlar multidões. Mas o Messias veio para romper essa corrente, para dizer que a mesa da graça está posta para todos, sem passaporte religioso, sem credencial de líder. Ele oferece um amor que não exige sacrifícios humanos. Isso te enche de esperança ou de indignação? A cada passo que você dá em direção à verdade, o falso poder dele se esvai. Porque a verdadeira autoridade não se impõe, ela se reconhece, ela inspira, ela liberta. E quando você entende que a sua coroa de espinhos, aquela que te fazia sentir a dor da culpa e da insuficiência, foi imposta por mãos humanas, você começa a ver a coroa de vida que te esperava o tempo todo. Essa é a transformação. Você está disposto a desmantelar essa falsa coroa que te colocaram? Mas o que acontece quando você decide quebrar as regras de um jogo que nunca foi justo? Quando você devolve o cetro a quem realmente o pertence e reivindica a sua própria coroa, que não é de espinhos, mas de graça? A próxima parte vai mostrar como a verdadeira soberania se manifesta em tua vida e como ela é radicalmente diferente do que o sistema te ensinou. Você sentiu o chamado? Aquela queimação no peito quando a verdade rompe as grades e você percebe que a verdadeira autoridade nunca esteve nas mãos de homens, mas sim, lá dentro, no teu próprio espírito? É hora de entender que o cetro que você busca, a coroa que te foi prometida, não é de ouro material ou títulos vazios. É a soberania que o Criador depositou em você desde o princípio. A capacidade de viver em alinhamento direto com o divino, sem a necessidade de intermediários. O sistema te fez acreditar que você era um súdito, mas e se você é um herdeiro? Eles te ensinaram a olhar para fora, para os grandes templos, para os ungidos nos púlpitos, como se a voz de Deus só pudesse ecoar através deles. Mas o Messias rasgou o véu, mostrando que o Santo dos Santos é você, é o seu coração. Sua oração não precisa de holofotes, de microfones ou de rituais complicados para chegar aos céus. Ela precisa de sinceridade, de um coração que se derrama na presença do Pai. Essa é a sua verdadeira conexão, o seu trono interior, onde a paz que excede todo o entendimento começa a reinar. Quando você se liberta da necessidade de aprovação religiosa, quando entende que a sua fé inabalável não depende da validação de ninguém, algo muda profundamente. A sua relação com a Bíblia se transforma. Ela deixa de ser um livro de regras para se tornar um espelho, onde você vê o reflexo da sua graça, da sua sabedoria, da sua voz que te guia. Não é um guia para te amarrar, mas para te dar asas. Não é uma condenação, mas um convite à liberdade plena. E se essa liberdade for o maior desafio que você já enfrentou? A tensão aqui não é com o mundo lá fora, mas com as vozes internalizadas do medo e da dúvida que o sistema plantou. Você consegue sozinho? Não é perigoso demais? Essas são as últimas amarras, as correntes invisíveis da mente. Mas a verdade é que você nunca está sozinho. O Espírito Santo habita em você. É a sua força, a sua bússola. É Ele quem te capacita a discernir o joio do trigo, a voz do pastor das vozes dos enganadores que atuam como um anticristo disfarçado de luz.
Você está disposto a confiar nessa voz interior, mesmo que ela te leve para fora da multidão? A verdadeira transformação acontece quando você para de buscar validação em estruturas humanas e encontra sua identidade em Deus. Sua coroa não é de espinhos, da culpa e da insuficiência, mas é a coroa de graça, de perdão, de filiação. É a certeza de que você é amado incondicionalmente, não pelo que você faz, mas pelo que você é. E com essa certeza, você caminha diferente, você fala diferente, você vive diferente. Você se torna um farol, não por tentar brilhar, mas por permitir que a luz de Cristo brilhe através de você. Essa soberania não é para dominar outros, mas para dominar a si mesmo, seus medos, suas inseguranças. É a autoridade de quem sabe quem é em Cristo, de quem tem acesso direto ao trono da graça. E essa é a única autoridade que o sistema religioso não pode te tirar, porque ela não vem deles, mas do alto. Ela te dá a paz para dormir, para descansar, para saber que, independente das tempestades, a sua âncora está firme em algo muito maior que qualquer instituição. Você sente essa paz começando a te preencher? Mas essa manifestação de soberania tem suas batalhas. A próxima etapa vai te mostrar como sustentar essa verdade contra as forças que tentarão te puxar de volta para o velho jogo. E como a fé inabalável se torna a sua maior arma nessa jornada de liberdade e paz. Você encontrou seu trono interior, sentiu a coroa de graça. Mas como proteger essa paz conquistada com tanto suor? O sistema, mesmo derrotado em seu coração, ainda ruge lá fora. Ele tentará te atingir com as armas que sempre usou: a culpa, o medo, a condenação, a dúvida. Vão querer te convencer que sua liberdade é ilusão, que sem suas amarras você está à mercê. Mas e se a verdade for o seu maior escudo, inquebrável contra qualquer ataque? A Bíblia, que um dia foi usada para te oprimir, agora se revela sua fortaleza. Lida com os olhos da graça, ela não é mais um fardo, mas um arsenal de sabedoria e poder. Cada versículo se torna uma arma contra a mentira, uma revelação da natureza de Deus que desmascara as distorções que te ensinaram. Aqueles que antes tentavam te controlar com suas interpretações exclusivas, agora não têm poder sobre você. Você tem a palavra viva, o Espírito Santo, a sabedoria que vem do alto. Você entende o poder que você tem em suas mãos? A sua fé inabalável é construída não sobre areia de doutrinas humanas, mas sobre a rocha que é Cristo. E essa rocha não se move, não se abala, não se corrompe. Ela te dá a firmeza para não se deixar levar por ventos de falsos ensinamentos, por ondas de manipulação. A oração se torna o seu capacete da salvação, a comunicação direta com o general do exército celestial, que te instrui, te fortalece, te acalma em meio à batalha. É um diálogo de filho para pai, de guerreiro para comandante. Você está utilizando essa conexão com a potência que ela realmente tem? É vital compreender que o inimigo da sua alma, o espírito do anticristo, não descansa. Ele mudará de tática, tentará se infiltrar através de novos disfarces, de novas revelações, que parecem espirituais, mas te afastam da simplicidade do Evangelho. Por isso, o discernimento é sua espada afiada. Pergunte sempre: isso me aproxima de Cristo ou me afasta? Isso me liberta ou me prende novamente a regras e dependências? Isso me dá paz ou agita minha alma com medos e culpas? A verdadeira proteção não vem de muros erguidos por homens, mas da presença constante de Deus em seu coração. É a certeza de que, não importa o que digam ou o que tentem fazer, você está selado, guardado, amado. Sua identidade está firmada em Cristo, e essa é uma identidade que ninguém pode roubar. Eles podem tentar te ferir com palavras, com olhares, com exclusão, mas a sua alma está blindada. Você já sentiu essa segurança, essa certeza que transcende qualquer circunstância? Essa blindagem não te isola do mundo, mas te capacita a interagir com ele de uma nova forma, com amor, com compaixão, mas também com discernimento e firmeza. Você não reage mais aos ataques, mas age a partir da sua paz interior.
Você não precisa provar nada a ninguém, porque a sua validação vem do alto. A sua vida se torna um testemunho silencioso do poder libertador do Evangelho, um farol para outros que ainda estão presos nas névoas da religiosidade. Você percebe a responsabilidade que vem com essa liberdade? Mas essa blindagem não é um passe de mágica. Ela exige vigilância, oração constante e uma imersão diária na palavra. É um compromisso contínuo com a verdade, que te mantém firme contra as investidas do inimigo. A próxima etapa vai revelar como essa vigilância se torna a sua maior arma para manter a paz e guiar outros para a mesma liberdade. Você segurou o escudo da verdade, blindou sua paz e sentiu o sabor indescritível da liberdade. Mas essa jornada não termina em você. A verdadeira libertação é como uma semente que, uma vez germinada, precisa florescer e espalhar seu perfume. Sua paz, sua fé inabalável, sua conexão genuína com Deus, tudo isso não é apenas para o seu benefício. É um eco que precisa ressoar, um convite silencioso para aqueles que ainda estão presos nas prisões invisíveis que um dia foram as suas. Você está pronto para ser esse eco, para estender a mão sem amarras? Eles, os que ainda estão cegos, talvez te vejam de forma estranha. Vão questionar seu novo brilho, sua serenidade incomum. Vão tentar te puxar para o velho jogo de culpa e condenação. Mas você não precisa lutar com as mesmas armas. A Bíblia, lida com o coração, te ensina que o amor é a maior das armas. Não o amor passivo, mas o amor que confronta a mentira com a verdade, que acolhe sem julgar, que oferece um caminho sem exigir submissão. Você se lembra que o Messias não se impôs, mas convidou? A sua oração agora é um ato de intercessão, um clamor pela liberdade de outros. É o entendimento de que a verdadeira fé não é egoísta, não guarda a bênção só para si. Ela transborda, ela se derrama, e ao fazer isso, você não se diminui, mas se fortalece. Cada ato de compaixão, cada palavra de verdade dita com amor, é um golpe nas muralhas do sistema que ainda aprisiona almas. É um ato de resistência contra o espírito do anticristo, que busca isolar e enfraquecer. Você sente essa responsabilidade? Mas atenção, o sistema tentará absorver, diluir ou distorcer a sua mensagem. Eles tentarão transformar a sua liberdade em mais uma regra, a sua paz em mais um produto a ser vendido. Por isso a vigilância constante é crucial. Mantenha-se ancorado na essência, na palavra viva, no espírito que habita em você. Não permita que seu caminho se torne um novo dogma, uma nova religião. Sua missão não é criar seguidores, mas inspirar buscadores. Você é um farol, não um porto. Sua história, sua jornada de libertação é o testemunho mais poderoso. Não as palavras decoradas, mas a autenticidade da sua vida. As cicatrizes que o sistema te deixou se tornam mapas para outros. As lágrimas que você derramou se transformam em rios de esperança. Sua fé inabalável não é mais uma teoria, mas uma realidade vivida, sentida, compartilhada. E quando outros veem essa paz genuína em você, eles são movidos a buscar a sua própria. A verdadeira revolução é silenciosa, mas profunda. Ela começa no coração de um e se espalha, um eco de liberdade de alma para alma. Você não precisa de um púlpito, não precisa de títulos. Você só precisa ser você, plenamente livre em Cristo, e deixar que a sua vida seja a mensagem. Deixe que a sua paz seja a prova de que existe um caminho para além dos dogmas, das regras, das manipulações. Deixe que sua oração seja o sussurro que transforma o mundo, um coração de cada vez. Este é o seu novo propósito, viver o Evangelho na sua forma mais pura e radical. Não como uma religião que oprime, mas como uma verdade que liberta. O eco da sua liberdade é o som do reino de Deus se manifestando na terra, um passo de cada vez. Você se tornou um eco, um farol. Mas o que acontece quando a luz da sua liberdade começa a atrair as borboletas que antes voavam perdidas na escuridão? Quando o perfume da verdade que emana da sua vida
começa a se espalhar, tocando outras almas sedentas. Essa é a fase onde a sua jornada pessoal se entrelaça com a missão de transformar o mundo ao seu redor. Não por proselitismo, mas por autenticidade. Você está pronto para ser essa nova luz, sem ser ofuscado pelo brilho que te rodeia? O sistema, com suas sombras longas e suas promessas vazias, não consegue competir com a genuína paz que reside em você. Eles podem oferecer espetáculos, retóricas inflamadas, mas não podem replicar o brilho de uma fé inabalável que nasce da experiência, não da imposição. Aqueles que observam sua vida, seus amigos, sua família, até mesmo aqueles que um dia te julgaram, começarão a notar a diferença. Não porque você prega, mas porque você vive. Sua oração não é mais uma barreira, mas um portal para a curiosidade alheia, um convite silencioso para que outros também busquem essa conexão. A Bíblia, em suas mãos, deixa de ser um livro de dogmas para se tornar um guia de vida, uma fonte inesgotável de sabedoria. E você, com a graça que te foi dada, aprende a compartilhar essa sabedoria de uma forma que acolhe, que ilumina, que convida, ao invés de coagir. Você não aponta dedos, mas estende a mão. Você não oferece respostas prontas, mas instiga a busca. Porque a verdadeira liberdade não se entrega pronta, ela se conquista, e você se tornou um mapa vivo para essa conquista. Você entende a delicadeza e o poder dessa posição? É crucial lembrar que essa nova luz não está imune às investidas do espírito do anticristo. Ele tentará distorcer sua mensagem, usará a inveja e o ressentimento de alguns para tentar apagar sua chama. Vão tentar te rotular, te diminuir, te encaixar em velhas caixas das quais você se libertou. Mas o seu escudo da verdade, temperado pelas lutas e pelas vitórias, será a sua defesa. Mantenha-se firme na sua identidade em Deus, na certeza de que a sua validação vem do alto, e não da aprovação ou crítica de homens. Sua missão agora é ser um catalisador de esperança. É mostrar que existe uma forma de viver a fé que é libertadora, não aprisionadora, que é amorosa, não julgadora, que é autêntica, não performática, que a verdadeira oração é um respiro da alma, e não uma obrigação religiosa, que o caminho para Deus é direto, íntimo, e que não exige rituais complexos ou intermediários que se beneficiam da sua busca. Essa é a beleza do perfume da verdade. Ele não precisa ser forçado. Ele se espalha naturalmente, tocando corações e mentes, inspirando uma sede que nenhuma fonte seca pode saciar. Sua vida se torna uma prova viva de que a graça é real, que a liberdade é possível e que a verdadeira fé não é um peso, mas a mais leve das asas. Você é a prova de que é possível sair das prisões invisíveis e viver uma vida plena, vibrante, em profunda comunhão com o Criador. Este não é o fim da sua jornada, mas o começo de um novo legado. Um legado de amor, verdade e liberdade que se propaga através da sua existência. Um eco da liberdade que alcança outros. Um perfume da verdade que atrai a luz. Sua jornada continua. Chegamos ao fim desta parte de nossa jornada, Segredos dos Salmos. A verdade que o Messias nos revelou não é um destino final, mas um caminho contínuo, uma caminhada de descoberta e libertação. Que as verdades aqui compartilhadas sirvam para fortalecer sua fé, para aguçar seu discernimento e para te encorajar a viver a plenitude do Evangelho, livre das amarras do sistema religioso. Lembre-se, sua paz é preciosa, sua conexão com Deus é única, e sua liberdade é um presente a ser zelado e compartilhado. Que você continue a ser um farol de esperança e um eco de liberdade para todos ao seu redor. Agradeço por trilhar este caminho conosco.